Pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui para ensinar um pouquinho a vocês a trabalhar com o par de esquadros sem a necessidade do uso da régua paralela na mesa de desenho técnico. Então, para que a gente possa trabalhar sem a régua paralela, a gente vai precisar dos dois esquadros disponíveis, sendo que a gente vai trabalhar com o esquadro de 60 graus, que é esse esquadro maior que a gente está apresentando aqui. E a gente também vai precisar do esquadro a 45 graus, que é esse esquadro menor aqui. Então, um vai servir de apoio para o outro quando a gente for trabalhar traçando linhas, né, a partir dos ângulos desejados. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma folha já pré-preparada e esta folha, no primeiro momento, pede que a gente trace linhas inclinadas a 30 graus, então, para quem não sabe ou não lembra, linhas a 30 graus a gente vai utilizar esse ângulo do esquadro, né, de 60 graus, que então a gente tem 30 graus nessa extremidade, 60 graus nessa extremidade e um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto na outra extremidade. Como que eu vou trabalhar com os dois esquadros? Então, um vai servir como se fosse a régua paralela da mesa e o outro é que vai deslizar. Então, para isso eu preciso ter sempre, me basear pelas margens da folha ou então uma linha, como é o caso dessa linha horizontal que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaixar o esquadro de 45 graus perfeitamente paralelo ali junto à linha horizontal que eu tenho na folha, vou segurar de forma fixa por uma das mãos e a outra mão é que vai fazer com que o meu esquadro se movimente na região onde eu preciso trabalhar. Então, como que eu vou fazer para trabalhar linhas inclinadas a 30 graus? Já existem pontos pré-marcados na folha, que vocês podem visualizar aqui. Então, para eu conseguir trabalhar, eu vou apoiar a base do meu esquadro de 30 graus ou 60 graus no esquadro a 45, que é este que eu estou segurando com a mão fixa aqui, de maneira com que ela sirva como se fosse a régua paralela. Então, colocando o esquadro na posição desejada, eu fixo o esquadro a 45, que é como se fosse a minha régua paralela, e movimento somente o meu esquadro de 60 graus, traçando as linhas com a inclinação desejada. Dessa maneira, todas as demais linhas vão ficar sempre paralelas entre elas, né, em perfeita angulação, que a gente precisa aqui 30 graus. Então, se vocês observarem, eu vou arrumar aqui porque escapou meu esquadro de 45, mas se vocês observarem, o único esquadro que se movimenta na minha folha é o esquadro de 60 graus, apoiado sobre o esquadro a 45, que é como se ele estivesse funcionando como a minha régua paralela na mesa. Isso é quando vocês não têm a régua paralela para trabalhar, então é uma maneira de traçar linhas completamente paralelas e inclinadas a 30 graus de maneira correta. Então, usando o esquadro na extremidade de 30 graus, a gente consegue traçar e preencher as linhas de inclinação de 30 graus, conforme eu estou fazendo aqui, que vocês podem observar. Ó, todas as linhas foram perfeitamente concluídas, né? O trabalho está feito. Agora, eu quero utilizar o ângulo de 60 graus, que é a outra extremidade do esquadro maior de vocês aqui. E mais uma vez, então, eu vou segurar o esquadro de 45 graus, paralela a essa linha horizontal aqui, né, alinhando ele bem na linha. Fixo ele novamente como se este esquadro fosse a minha régua paralela e apoiando a base do esquadro de 60 graus na minha régua paralela ou no meu esquadro de 45 graus, eu novamente vou conseguir traçar linhas perfeitamente inclinadas a 45 graus e distantes, paralelas umas às outras, né, com a mesma distância pré-determinada. Então, como vocês estão observando, o único esquadro que se movimenta na minha folha é justamente o esquadro de 60 graus na inclinação que eu preciso, e o meu esquadro a 45 graus vai funcionar como se fosse a minha régua paralela, fixando, ou seja, permitindo com que o meu esquadro de 60 graus corra sobre a minha folha, né,
de forma horizontal. Então, o meu esquadro a 45 graus está servindo como se fosse a minha régua paralela. Isso a gente faz para trabalhar quando a gente não tem o esquadro ou a régua paralela, né? Aquela mesa que tem a régua paralela. Então, é possível vocês trabalharem em casa quando não tem aquela régua paralela, é possível vocês trabalharem em casa sem a necessidade obrigatória de ter a régua paralela. A gente utiliza um esquadro fixo, como se fosse a régua, e o outro é que desliza na folha, permitindo com que a gente trace as retas completamente paralelas entre elas e com a inclinação necessária, que nesse caso aqui, essas linhas que eu tô traçando, são inclinadas a 60 graus. Ó, finalizando aqui. Então, o único esquadro que se moveu na minha folha foi o esquadro de 60, no ângulo de 60, e o esquadro a 45 ficou fixo. Então, essa é uma maneira da gente trabalhar quando eu não tenho a régua paralela, então eu utilizo os dois esquadros como forma de fixar e fazer perfeitamente as linhas, tá, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite.